rádio que toca Palhoça. Olá, pessoas, estamos no ar. Sim, estou com cabelo escuro, porque eu já tô vendo tudo escuro ali, gente. Meu Deus, estou com o cabelo mais escuro e quero agradecer aqui ao nosso querido Yuri por essa transformação invernal e também a nossa nova patrocinadora, que é a Thay, que vocês já vão ver aí, Thay Presalino. É Presalino, Thay Presalino, gente. Gente, muito obrigada ao Salão do Yuri e a Thay por essa transformação e a todos os nossos patrocinadores, inclusive a Mais Um Café. Que é Mais Um Café, inclusive, já quero deixar aqui registrado que fez um mimo especial para nossa convidada. E não foi qualquer mimo não, gente. Nossa querida pastora Jaque Harakawa ganhou um cafezinho especial, pastora. Amei, coisa mais deliciosa, cheirosa. Sou apaixonada por café e a Mais Café arrasa sempre, né? Olha aí, ó, Fê, a Fê arrasou. Então, Fê, muito obrigado. Mais um café da Palhoça. Pastora, seja bem-vinda. Obrigada, minha linda Fernanda. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar com você. Que bom, eu fico muito feliz, gente. Eu sou quase fã dela e eu digo que ela tem muitos fãs, né? Eu e meu marido. Só que quando vai visitar lá em casa, meu marido dele começa assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o louvor da nossa igreja. Gente, eu tô muito feliz mesmo. A gente já tinha tentado outras vezes trazer aqui a pastora Jaque, que tem uma agenda acirrada, né? Bom. Glória a Deus. E a gente tava aqui esperando, muito ansioso pra esse momento. E tem palavras assim que edificam muito a nossa vida. E a gente queria trazer aí um pouquinho pros nossos telespectadores. Então, muito obrigada mais uma vez. E eu já quero que você já nos conte tudo. Tem uma frase que eu gosto muito que você fale e a gente vai iniciar aí por ela. Justamente por essa frase, que é uma frase que mexe muito comigo e que a gente escuta muita coisa aí fora, né? Que pra estar dentro da igreja, você aprontou tudo lá na rua. É a você última opção, né? É a última opção. E aí você vai pra igreja. E aí tem uma frase que a pastora, ela sempre fala muito assim, ó. Eu não sou ex-nada. Sim. Eu sou crente a vida toda. Conta pra nós. Simples assim. Eu tenho 42 anos, Fê. E eu nasci num lar cristão e eu nunca me desviei, como o pessoal diz, né? Que é sair da igreja, curtir o mundão, a baladona, tudo isso. E mesmo tendo as possibilidades de uma adolescente, de uma jovem comum. Foi uma decisão mesmo, né? Então mesmo tendo nascido em lar cristão, com 15 anos eu aceitei a Jesus no congresso de jovens. Eu tomei essa decisão, eu sempre tive o entendimento de que não era frequentar uma igreja. Era preciso uma decisão por Jesus e eu tomei essa decisão com 15 anos. E desde lá até hoje, né? Então, quando eu digo que eu não sou ex-nada, porque eu não fiz bagunça no mundo para me regenerar dentro de uma igreja. Eu segui, escolhi por Cristo e me mantenho firme com Cristo até hoje e é possível ser assim. Parece que para validar o cristianismo, você tem que ter passado... Tem que ser uma pecadora. Exato. Incorrigível para Deus fazer um milagre. Eu acredito que o maior milagre é você permanecer. Verdade. Né? Porque quando a gente se desvia do evangelho, ou seja, eu nego o evangelho, é preciso que Deus derrame uma graça na minha consciência para que eu retome o caminho. E eu acredito que é um milagre enorme você se manter no caminho, mesmo não tendo vivido essas experiências, né, que o mundo oferece. E não é que eu não me coloco, nunca me coloquei, Deus sabe da intenção do meu coração, em uma posição maior que ninguém por nunca ter me desviado. Né? O mundo tá aí para quem quiser, para que seja feita. A gente conhece pessoas até dentro de igreja que vivem na igreja, vivem fora, né? Foi uma decisão, como tudo na vida é uma decisão. Eu decidi pelo evangelho. Então, quando eu não sou ex-nada, eu sempre fui cristã e é isso que eu vou ser até o final da minha vida, por uma decisão. Mas passou por lutas como todo mundo. Normal, a vida normal, por sofrimentos, por choro, por decepção, por traição. Uma coisa que eu sempre digo, alinhada a essa frase, né, Fê, é que tudo que eu vivi de muito bom na minha vida, eu vivi dentro de uma igreja, e que tudo que eu vivi de muito ruim, também vivi na igreja, né? Porque a igreja é composta por pessoas comuns, né? Que o que eu viveria fora, eu vivi dentro da igreja. Então, só mudou o lugar, né? Então, eu também tive que me adaptar nesse sentido. Eu não tô sofrendo fora, mas tô sofrendo aqui, eu faço o quê? Eu encaro como encararia se eu estivesse fora também. É uma vida comum. Né? A única diferença é que eu sei que em tudo isso o Senhor estava comigo.
Por que as pessoas saem do mundo e voltam para a igreja? Porque elas se veem sozinhas. A diferença é que eu nunca me senti sozinha, independente. Amém. Então foi por isso que eu decidi permanecer, né? E que interessante você lembrar que foi com 15 anos 15 anos. que você sentiu essa presença. Sim, porque eu era uma criança de igreja, uma adolescente de igreja que amava esse ambiente. Uhum. Mas eu estava num ambiente que me era pregado. Olha, você tem que aceitar Jesus. A sua vida só vai ser mudada, transformada com a presença do Senhor, né? Com o seu levantar de mãos publicamente. Então, eu tive essa consciência de que não é... Que a crença dos meus pais, da minha família, não me salvaria. E qual era a maior dificuldade, assim, de adolescente nesse conflito espiritual? Assim, na verdade, eu fui muito bem amparada, sabe, Fê? A minha adolescente, até 14 anos, eu vivia... A minha casa era fundo da igreja. Então, assim, é como se eu nunca fosse de nenhum outro lugar. Sabe? O que era conflitante eram os amigos, né? Que queriam ir para outro lado e que aí eu achava que a igreja... Será que a vida era igreja mesmo? Então, vinha nessas ideias assim. Mas eu nunca pirei a cabeça assim, sabe? Eu nunca descontrolei. Eu sempre me vi, não, eles escolheram as baladas, as festas, as bagunças deles. E eu preferi ir pra igreja. Então eu nunca fui uma pessoa muito mal resolvida com isso, não. Eu acho que também tem uma graça de Deus sobre isso, porque não é fácil, né? Quem ouve pode pensar assim, pra ela foi fácil. Nunca foi fácil. Mas existe um cuidado de Deus, tipo assim, eu não vou nem deixar essa menina sair, porque como ela não é natural, ela é louca, então ela pode fazer muita bagunça aí fora. Então, eu permaneci por uma graça também. Isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa que eu falo. Eu na verdade, eu fui ganha... Eu tive meu primeiro encontro ali com Jesus com 11 anos, sem entender que era um encontro com Jesus. Mas com 17 para 18, aceitei o evangelho de uma forma muito natural. E as pessoas sempre te perguntam, e aí, tu já se desviou? Parece que é uma regra. Uma regra, é isso. Você cresce num lar evangélico, aí você tem um encontro com o Senhor, aí na sua juventude você desvia... Aí na sua vida adulta você volta pra corrigir alguma coisa. Mas isso não é regra. Não tem nem necessidade de ser assim. Eu acredito que quanto mais permanecer na presença do Senhor, mais a gente ganha, né? Amém. Então não é uma vantagem nenhuma fazer disso uma regra pra vida. A vantagem é estar permanente. São bengalas, que as pessoas, elas vão, muletas, né? Que elas vão se apoiando nisso. É porque já é quase que cultural, né? Principalmente no Brasil. Né, de um número de desviados, digamos assim, né? Que o que é desviado? É você estar no caminho, decidiu dar uma volta e seguir outro. É isso que é desviar, né? Então é muito comum que na vida adulta as pessoas saem e voltem para a igreja. É como se concluísse a vida, é como se autorizasse, credibilizasse a sua história. Quando na verdade foi só uma perda de tempo ali, né? E vai ter que recalcular para seguir. Muito bom, muito bom. E vamos lá, aproveitando esse gancho que você viu ali a juventude ir para um lado e pender para o outro, mas a sua inteligência emocional sempre esteve muito aquém dos outros. Então, na verdade... Eu nem sabia que era inteligência. Nem sabia, nem sabia, exatamente. Só sabia, na verdade, que existe uma graça sobre você. Eu sabia, falei, Deus deve ter alguma coisa comigo. Porque eu não tenho vontade de fazer isso, então só pode ser Deus, né? E hoje você é coach também. Sou. Né? E isso é uma coisa que eu acho fantástica, porque eu me lembro que eu não tinha muitas pessoas, porque assim, as pessoas, elas têm muitos profissionais que se inspiram, né? E tá tudo bem. Sim. Só que, pra mim, eu me inspirar e achar uma pessoa que você se inspire, que realmente você seja tocada por ela na presença de Deus, é totalmente diferente. Então, eu sou fã, gente, de mandar mensagem, eu sou dessas. Então, pra mim foi muito louco quando eu vi assim, cara, que bênção, ela é coach. Então, você trabalha com pessoas ligadas ao ministério evangelístico. Sim. Na verdade, eu tenho algumas formações, né? Eu tenho formação em pedagogia empresarial, em gestão de pessoas e liderança, tenho algumas formações. Então, eu sempre trabalhei com recursos humanos, sempre trabalhei com gestão de pessoas, né? Dentro do meu trabalho, um certo dia, Deus falou comigo. Eu te trouxe até aqui para você fazer, aprender, mudar a vida de muita gente, mas a partir de agora você vai fazer isso com o meu povo. Porque lembra da história que tudo que eu vivi de ruim também foi dentro de uma igreja? E o que é de tão ruim que não seja comportamental, Fernanda? Não é a falta das coisas, mas é a forma com que as pessoas tratam os outros. Fato. Então, o que me feriu muito dentro da igreja foi a forma de me tratarem lá dentro.
Porque eu decidi por aquilo. Então, o mínimo que eu imaginei é ser bem tratada, bem cuidada, encaminhada, e eu não fui. Sofri muito dentro da igreja. Então, depois que eu me especializei em pessoas, Deus me tirou do meio do secularismo e me trouxe para dentro do ministério. Disse assim, então, agora você ensina como esse povo fazer direitinho, pra gente não deixar tantas marcas assim, né? Porque a função do evangelho é transformar. Fato. Eu não tenho que acabar com a raça de alguém pra depois falar de uma graça. Não, eu já tenho que cuidar. Mas pra isso eu preciso de estratégia, eu preciso de expertise. Mas as pessoas, elas confundem, né, a palavra de exortação com acabar. Porque o que mais vem aqui no programa é justamente eu sofri dentro da igreja. Né? E não estou sendo amparado ali dentro. Mas sabe o que acontece quando Deus falou literalmente comigo sobre isso? Às vezes, Fer, não era nem maldade dos líderes, sabe? É falta de conhecimento mesmo. Porque a igreja, ela tem uma cultura, infelizmente, de falta de capacitação. Então, as pessoas vão pra igreja e acham que... eu me preparo pra ser tudo no mundo, mas quando eu vou pra igreja, eu não preciso me preparar mais pra nada. Mas ali eu tenho todo tipo de gente. Eu tenho pessoas analfabetas e tenho intelectuais, então eu tenho que saber lidar com cada tipo de público. Importante. Né? As igrejas têm cultos diferentes. E por que o tratamento tem que ser igual? Por que a forma de cuidar dos conflitos tem que ser igual? Não tem que ser. Então, a minha responsabilidade, quando Deus me levantou para isso, foi ensinar os líderes que as pessoas dentro da igreja são diferentes. E que elas precisam continuar sendo ensinadas. Só que agora, luz a palavra, né? Luz a palavra porque o líder que Deus chama, o diferencial é a palavra de Deus. Exato. As técnicas a gente aprende em qualquer lugar, mas a palavra de Deus é o que diferencia, né? Porque a gente não demite pessoas na igreja, né, Fernanda? Verdade. A gente demite fora a gente nem sente. Mas dentro da igreja a gente não demite ninguém, todo mundo tem que ser bem-vindo. Só que precisa saber como fazer isso. Que coisa linda, né, gente? Meu Deus, eu tô sendo edificada aqui, eu tenho certeza que você está sendo edificado aí também. Bom, gente. E vamos lá, vida pessoal, né? Como me conta aí, você é casada? Sou casada, vai fazer 15 anos. 15 com o anos, pastor Nico. é tempo, né? É tempo. Então me conte aí como que é a vida de uma mulher, gente, ferrenha na palavra, e casada, pastor que sofre, porque o pastor é quietinho. Veja ele mais quietinho, né? Ele é inteligentíssimo. Mas ele tem cara de inteligente. Mas ele fala pouco, mas ele assim, é pontual. Então ele é totalmente a parte de equilíbrio da relação. Totalmente. Eu amo conversar com ele, eu amo quando ele... eu tenho uma coisa pra te falar. Então eu gosto dessa... Na hora eu posso até achar ruim, né? Porque o temperamento sanguíneo aqui é forte. Mas depois poxa, mas que bom ouvi-lo, sabe? Mas ele é mais quietinho mesmo. Só a mais, ele tem que segurar um pouquinho. Amém, ele é mais quietinho. Mas a gente já tá... Eu moro há 16, vai fazer 17 anos que eu estou em Floripa, né? Ele é daqui? Ele é. A pastora é de? Mato Grosso, de Sinop, Mato Grosso. Deus me trouxe pra cá, Fernanda, assim, ó, inusitadamente. 4 anos antes de eu vir pra cá, Deus falou comigo, se prepara, eu vou te tirar daqui, vou te levar pra um lugar. Uau. E de lá eu vou mudar a sua história, vou mudar a vida de um monte de gente que tá do seu lado. Mas quando Deus falou isso comigo, Fernanda, eu mal tinha que comer na minha casa. E eu sempre conto isso de que eu pensei assim, eu acho que essa profecia tá errada. A profecia veio pra pessoa errada. Eu não sou nem digna de uma profecia dessa. Mas Deus cumpriu. 4 anos depois, Deus me tirou de lá. Cheguei com R$200 em Floripa. Sozinha? Absolutamente. Só pra cumprir o que Deus falou. Meu Deus. E aqui, 16 anos depois, estamos aqui, bem casada. Pastora. Mas como que foi? Saiu de lá e veio pra onde? É que lá tem uma família que eu já conheço há 20 e poucos anos, 22 anos. E eles têm parentes em Floripa. E essa família lá, um dia, ligou para a irmã dela aqui e falou assim, olha, você receberia a Jaque aí por mim? A gente ama, a Deus tem algo com ela. Você receberia ela aí? Sim, receberia. Então, nós ficamos 4 anos nessa conversa, sabe? E eu me lembro que essa pastora aqui um dia me ligou, você vai vir para cá? Eu falei, olha, eu vou, pastora. Mas as coisas têm que se arrumar aqui ainda, né? Aí ela disse assim, ó, que às vezes a gente espera Deus, né, estender um tapete para declarar uma palavra para nós, né? Mas olha só como que foi, né? A grande revelação, o grande mistério. Você faz o que aí, Jaqueline? Eu falei, não faço nada. Ela falou, então não faz nada aqui. Foi assim. Uau. Foi simples assim. Eu falei, verdade.
Aí me deu um start. Falei, verdade. Entre fazer nada aqui e nada lá, pelo menos lá, a diversão é gratuita. Eu tenho mais possibilidades, então vamos fazer nada lá. E aí eu vim pra cá, com R$200. Meu Deus. E eles me receberam, fiquei 28 dias na casa deles. Depois aluguei meu cantinho e a vida começou. Mas assim, eu sempre falo pro meu marido, eu não me lembro de um momento em que eu fui tão feliz na vida. Mesmo estando sozinha. Eu emagreci 7 quilos no mês. Sabe? Porque é tudo muito novo, né? Uhum. E eu olhei assim, andei lá na rua São Pedro, onde é o meu estúdio hoje, lá em Areias. Falei, Deus, você vai ter que me ajudar agora que eu tô aqui, faço o quê? Sei nem pra onde que eu vou. Nem pra onde eu vou. 28 dias eu morei com eles e hoje estamos aqui. E olha que incrível, ainda o teu estúdio é nessa rua. Meu estúdio é na rua São Pedro. É onde eu andei sem saber o que era nada. E eu falei, o senhor precisa me ajudar. Eu cumpri o que o senhor me falou. E eu me lembro de uma oração que eu fiz, um pedido. Eu sempre fui da igreja, como eu falei. Então eu sempre trabalhei para as coisas da igreja, né, Fernanda? O que a gente chama de ministerial, uma pessoa ministerial, né? Sempre fui voluntária. Nunca trabalhei ganhando nada pela igreja, né? Sou uma voluntária. Então, por gostar de fazer as coisas, as pessoas me chamavam muito para fazer sempre. Quando eu cheguei aqui, eu pedi, falei, Deus, eu tô aqui sozinha. Então eu entendo que tudo que eu fazia, as pessoas que chegavam perto de mim, chegavam pelo que eu fazia. Eu não quero mais essa vida, eu quero ter amigos de verdade. E eu não quero mais que as pessoas se aproximem pelo que eu posso dar. E eu me lembro disso. E eu andava ali pelo Estecanela, começo da rua São Pedro. Hoje meu estúdio é ali, do lado do Estecanela. Gente, eu tô arrepiada. Meu estúdio é ali, do lado do Estecanela, no início da rua São Pedro. Meu Deus, que forte isso. E eu me lembro disso. Eu não pedi pra ele me prosperar. Eu só pedi pra ele me fazer uma pessoa que as pessoas gostem de estar. Eu não queria ser só vista pela pessoa que trabalha bem. Mas eu queria ser amiga, aquela amiga despretensiosa. Foi o único pedido que eu fiz. Aquela amizade simplesmente vem e deu. Porque gosta de estar junto. Né? Porque depois todo o resto funciona, né? Fato, é verdade. E eu fui muito feliz. Mesmo não tendo dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar na empresa dessa família. Eu ganhava R$300 por mês, Fernanda. O aluguel era 280. Só que com 23 dias eu conheci o meu marido. Então a comida ele que me dava. E eu até digo, Deus, se o senhor não tivesse me dado o Nico, eu não teria ficado, porque eu não teria que comer. Então ele que me dava. Ele falava assim, vamos sair, porque queria namorar, né? Menininho, queria namorar. Eu falava assim, tem como a gente ir pra sua casa? Porque na casa dele tinha janta. Ele queria passear, namorar e eu queria jantar. Então, eu fui me mantendo assim. Trabalhava, pagava aluguel e o Nico me sustentava. Com comida, com sapato. O primeiro inverno, quando eu cheguei aqui, eu ouvi o pessoal comentando assim, nossa, é o inverno mais rígido dos últimos 25 anos. Foi o inverno que eu cheguei. Meu Deus. Só que eu só tinha uma sandália plataforma. Então eu passei muito tempo do inverno com a sandália. Tendência, gente. Sandália plataforma com meia. Nossa, total. Nada a ver, gente, coisa ridícula. E ele foi o que me deu o primeiro sapato também. Então Deus foi cuidando desses detalhes, assim. Mas eu sempre falo pra ele, eu não me lembro de ter sido tão feliz. E Deus é um Deus de detalhes, Detalhes. Né? Exatamente isso. Porque é incrível a forma que Deus, ele cuida da gente naquilo que a gente já nem tá mais esperando. Não. E é um desejo que tá lá guardado dentro do teu coração e você pensa, tá guardado, é meu, é só o meu desejo, mas Deus conhece tudo. E às vezes se confunde, né? Vem a dúvida, vem as palavras contrárias. Mas alguma vez, justamente por causa dessas dores ministeriais, sim, você sentiu dúvida do seu chamado? Já. Não vou ser hipócrita, não. A gente não tá falando de perfeição, né? A gente tá falando de humanidade. Já pensei assim, será que a vida é isso aqui mesmo? Eu amo isso aqui. Eu não me vejo sem. Mas será que é isso mesmo? Sabe que às vezes eu me acho muito louca, né? Porque, gente, eu mandei uma mensagem pra pastora, inclusive, quando eu fui intitulada presbítera, eu fiquei... Será? Como assim? Será? Então... E presbítero tem uma função inegável na igreja, hein? O presbítero substitui o pastor.
Não me deixa nervosa. Pelo amor de Deus, não quero te lendo apurar, o não. meu podcast. Desculpa, é o teu podcast, verdade. Não me deixa nervosa aqui. Mas eu mandei justamente uma pastora por sentir essa confiança. Que as pessoas, às vezes... Olha que contraditório. As pessoas diziam, meu Deus do céu, a Jaque, ela é muito brava. A Jaque é muito... Gente, a fama. A Jaque é muito brava. A palavra que a Jaque vai... Meu Deus, era isso. E de cara, na primeira palavra, eu nunca esqueço, tem a filmagem, uma vez postei, inclusive, de exortação, eu tava... Uau! Então eu disse, como assim brava, gente? Ela só tá falando a palavra. Exatamente, eu não sou brava. Eu sou mais séria, obviamente. Não sou aquela pessoa que vive dando risada, embora eu goste muito de rir. Mas é que as pessoas confundem a exigência, né? Porque assim, eu não vejo braveza em... Se eu dou minha palavra, eu cumpro. Se você falou comigo, eu quero que você cumpra. Então, é isso, eu acho que é o comum. É o mínimo. É o mínimo, é que as pessoas estão acostumadas a deixar as coisas rolarem como dá. Isso eu não gosto. Né? Os meninos que tocam comigo mesmo, eles sabem. Se chegarem depois de mim, alguém não vai tocar. Então, assim, a banda tá toda antes. Então, por quê? É questão do zelo, né? Se eu respeito uma pessoa, eu respeito tudo que ela faz, né? Verdade. Eu sempre digo, se a pessoa não respeita meu tempo, ela não me respeita. Né? Porque o tempo é o que tem de mais precioso. Então, se a pessoa não cumpre o que fala comigo... Então, eu não preciso nem ser brava. Ninguém gosta desse tipo de coisa. Então, eu sou assim. É o natural, né? Eu acho que é o Se você mínimo. falou um horário, vamos tentar cumprir aquele horário. Claro, a gente ainda estava conversando sobre a questão do trânsito, um acidente, uma coisa ou outra. Totalmente entendível, né? E graças a Deus ainda conseguimos cumprir o horário, mas eu creio que é muito pela responsabilidade que você tá dentro daquilo, né? Eu me incomoda muito as desculpas. Sim. Né? Quando você começa a dar desculpas pro ministério, começa a dar desculpas pro rei, isso me incomoda. Mas isso aí, como eu falei, é algo quase que cultural. É horrível, é inaceitável, mas é quase que cultural. Como eu trabalho com treinamento, você sabe disso, e ministerial, eu sempre digo isso pros líderes, né? Nós temos que parar com esse negócio de dar desculpas demais, gente. Nem cola mais. Porque a gente sabe que imprevistos é aquilo que saiu do nosso controle. Você se programou perfeitamente. Aconteceu um imprevisto, é algo que saiu do seu controle. Mas tem gente que tem um imprevisto a cada semana. E aí, pra Deus, pode ser. Porque pro seu trabalho você não vai chegar atrasado, você não pode. Você ganha um desconto do seu dia. Só que ninguém quer perder dinheiro. Só que pra Deus eu posso faltar. Hoje, Fernanda, nós criamos uma cultura dentro do ministério que eu faço parte, que nós não aceitamos furo de escala, de nada. Porque já foi ensinado. Não, as pessoas têm que entender que se eu faço muito bem pra qualquer um, pra Deus, que eu digo que é o meu Senhor, é excelência. E como é que eu vou pregar sobre algo, defender algo que eu mesmo não cumpro? Eu acho que é extremamente importante, e eu digo isso para todos aqui que estão assistindo e ouvindo, né? Muito mais ouvindo do que assistindo. E para que você que está ouvindo, estamos no YouTube também. Mas, gente, eu acho, assim, uma coisa que hoje já foi-se o tempo. A palavra de Deus, ela nos orienta muito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Então, existem muitas verdades sobre nós que precisam ser libertas também. Então eu acho o seu estúdio fantástico pelo simples fato de que você está aprendendo justamente sim sobre o desenvolvimento humano, sobre você, sim, completamente. E sobre o ministério, né? Então eu acho, cara, se você quer realmente excelência, por que não buscar um profissional? E as pessoas buscam muito profissional lá fora. Sim. Que acho que é essa questão que eu me identifiquei tanto, sabe? Porque eu digo, se é pra ser que nem alguém, por que eu tenho que querer ser que nem o fulano? Eu quero ser que nem ela, então. Porque o povo da igreja não tem muita credibilidade. Porque o pessoal acostumou a ser tão ruim no que faz, que hoje se tem especialistas, o especialista sofre. Você sabe disso. A gente sofre muito pra manter um nome dentro de uma questão, porque nós somos cristãs, né? Tem pessoas que caminham comigo que estudam com outros. Isso aí é natural, também não tem obrigatoriedade. Mas por quê? Porque as pessoas não acreditam que uma pessoa, um profissional cristão, vai ter a mesma capacidade. Se eu estudei nas mesmas instituições, se eu busquei o mesmo grau de conhecimento, se eu gasto meu tempo buscando capacitação, por que eu não teria? Mas daí eu não vou entrar nessa pauta hoje. Mas daí estão pagando pra outro, né?
Aí depois vem todos toporados. Tem isso Meu também. Deus, misericórdia. A Bíblia diz assim, ó, aquilo que você pensa na sua alma sobre você é isso que você é. Tem muitas pessoas pensando assim, ó, então se eu me olhar no espelho, que é o que tem muitos coaches que fazem isso, e obviamente eu não tenho nada contra coach, porque eu sou uma, né? A questão é que eu trago pra palavra. Eu tenho um monte de coisa contra e sou coach, é louca. Tem muita coisa que é louco mesmo, porque tá deturpando a palavra de Deus. Não tem nada a ver com isso, né? Ainda mais pra ganhar dinheiro do que pra instruir pessoas, né? Fato. Então, o que a Bíblia tá dizendo? O contrário do que muitos especialistas dizem aí. Olha no espelho, diga que você é um vencedor e você é um vencedor. E deu. Não tá dizendo isso. A Bíblia tá dizendo assim, ó, que aquilo que você pensa na sua alma, na sua mente, aquilo que reflete no seu comportamento, é isso que você é. Então a Bíblia está dizendo que se você não mudar a forma de pensar e se você não mudar a forma de reverberar os seus atos, é isso que você é. Então essa área ministerial de treinamento que eu trabalho é isso. Primeiro eu mudo o comportamento, meu comportamento, para que a pessoa seja um excelente ministro no que faz. Porque tem muita gente que é muito boa para cantar, tem muito boa para pregar, que tem um comportamento péssimo. Então não vai ter efeito nenhum. A palavra não tem efeito nesse tipo de comportamento. Porque a Bíblia fala, Fernanda, que é pelos frutos que a gente glorifica a Deus. Amém. Então é pelo que eu gero no outro que eu glorifico a Deus, não é pelo levantar de mãos na igreja. Amém. Certo? Então qual que é o nosso trabalho no ministério? Meu, seu, tem mais gente escutando hoje. Transformar mentalidade. Transformar comportamento. Mas não é o Espírito Santo que faz? Ok, mas pro Espírito Santo fazer, as pessoas têm que entender como. Verdade. É muito mais fácil falar do outro do que de si mesmo, né? Com certeza. É muito mais bonito eu apontar o dedo pro Joãozinho, pra Mariazinha, do que eu aceitar os meus erros. Sim. Né? Então, às vezes, é muito, muito lindo você dizer porque eu tenho um cargo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Mas se eu errei, eu não quero falar do meu erro. Né? Porque meu cargo me protege ou meu ministério me protege. Dentro de igreja, infelizmente, tem muito isso mesmo. As pessoas em busca de um cargo para validar o ministério que tem, né? Deus, ele não precisa te dar um cargo para você honrar o seu chamado, né? Eu sempre digo isso. Eu sou pastora há 3 anos. Eu tenho um título pastoral há 3 anos. Sou pastora há muitos anos. Amém. Porque o título é dado a quem é, né, Fernanda? Amém. As pessoas só Teve um pastor que veio aqui e falou exatamente isso. As pessoas esquecem da ordem, né? Você não vira um pastor quando recebe um título. Você recebe um título porque você é um bom pastor. Você já é um. Você é um presbítero, você é um diácono, você é um evangelista. Você é qualquer coisa, você só recebe título de qualquer coisa se você for. Quando você já Quando você é. Amém. Gente, nós vamos fazer uma pausa para você talvez estacionar o seu carro, né? Parar, porque você parou agora e você pensou, eu preciso anotar? Porque isso aqui é uma aula gratuita. Então, você vê se eu preciso anotar, porque Deus tá falando comigo. Né? Então, eu tenho certeza que Deus tá falando com você e nós voltamos logo. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. Olá pessoal, eu sou a Jo, proprietária da Jo Modas, uma loja que fica localizada em Palhoça, na Barra do Aririú. Gente, nós trabalhamos desde o masculino, feminino, infantil e calçado. Toda a numeração, desde o bebê até o plus size. Além de a gente ter um crediário super facilitado, atendimento personalizado, a nossa entrega é facilitada e, além de tudo, estacionamento. O nosso WhatsApp é 48999201559 ou 48996062833. Vai lá na nossa página no Instagram e segue @Jo_Modas2S. Dê dicas para nós, ideias que a gente está pronta para inovar. Vem para Jo Modas?
Você que é morador de Palhoça e região precisa conhecer o Baratão Supermercado. Aqui você vai encontrar um açougue prêmio diferenciado com carnes nobres e bois de raças britânicas. E para te deixar com água na boca, contamos com uma padaria e confeitaria com mais de 150 produtos deliciosos. Sem contar no setor de produtos naturais a granel, com mais de 200 produtos, hortifruti fresquinho todos os dias. Você pode pedir tudo isso pelo nosso aplicativo do Baratão Delivery ou pelo nosso WhatsApp 991831957. Baratão Supermercado, seu amigo de todos os dias. A rádio que toca Palhoça. Estamos no ar, voltamos rapidinho e eu quero aproveitar aqui e agradecer aos nossos patrocinadores Jô Modas, que eu não me canso de falar pra vocês. Gente, vocês têm que estar ligados nesse perfil, porque é uma live atrás da outra de promoção, outono e inverno bombando, então fica ligado na Jô Modas, que fica na Barra do Aririú. E também Baratão Supermercados. Você quer comer uma carne premium, açougue de qualidade, fica no bairro Caminho Novo, aqui em Palhoça também. E entre outros patrocinadores que nós vamos falando, e eu só tenho a agradecer a todos eles, e vamos continuar aqui com a pastora Jaque. Vamos. Jaque, pastora, eu gosto. Ok. Pastora, eu gostaria muito de a gente saber um pouquinho, a gente já conversou um pouco de tudo. Misturei tudo aqui também. Misturamos tudo, mas eu acho que é assim mesmo, né? Mas vamos falar um pouquinho da vida pessoal, né? Okay. Recentemente, eu digo a gente porque eu me lembro que eu mandei uma mensagem, a igreja tá junto, porque eu acredito que todo mundo sofreu, né? Pelo menos quem gosta, ou quem tem empatia, ou quem tá ali perto. E de sofrer muito, nunca como a mãe. Recentemente você teve a perca, né? Sim. De um filho. Sim. E como que foi isso? Então, Fê, como eu falei, eu tenho 42 anos, né? E nesses 15 anos de casado, a gente teve alguns problemas de saúde muito sérios, né? Meu marido foi diagnosticado com esclerose múltipla. Ele teve um período de depressão muito forte, quase que mortal. Então, o projeto filho foi sendo postergado. Então, assim, aí nos últimos anos que a gente voltou a falar sobre filho, aí tem a questão da idade. Eu falei, gente, será? Vamos ver. Aconteceu que ano passado, em julho, eu engravidei naturalmente. Assim, eu falei pra ele, assim, hoje eu não tô muito legal, tudo. Ele falou, já que você tá grávida. Falei, mas não, você tá maluco? Ele falou? Ele de cara, falei, você é louco, filho. Você nunca falou um negócio desse, você me jogar uma bomba dessa aqui. Eu tava grávida mesmo. Então foi assim, o início de gravidez maravilhoso por 3 meses, né? Não sentia nada, tava curtindo muito. Aí eu anunciei, fui muito amada. Nós recebemos presente, acho que o moleque teria presente pro resto da vida. No dia da divulgação. Só que aí, depois de 3 meses, a gente perdeu o bebê, tive que fazer a curetagem, aquele procedimento todo lá, e foi realmente um momento muito difícil. Mas graças a Deus que foi, e eu me lembro que quando eu divulguei a perda do bebê, eu coloquei, a nossa fé continua intacta. Amém. Né? Eu poderia ter dito muita coisa, mas eu disse sobre a fé, porque eu sabia que Deus não me deixaria passar por algo insuportável, ou que Ele não estivesse nisso. Né? Eu tenho promessa de ser mãe. E eu sempre me vi como mãe de muita gente. E eu sempre sou tratada como mãe para muita gente. Mas eu nunca cobrei Deus sobre isso. Mas por que o Senhor nunca me deu um filho? Antes eu nunca tinha planejado. Então, quando o casal não planeja, não vai ter mesmo, né? Mas aí quando a gente falou assim, vamos deixar rolar, aconteceu. Então, Deus me agraciou. Meu Deus cumpriu o que Ele falou para mim. Então, a partir dessa perda, o que eu entendo? Que continua tudo no controle de Deus. E que a vida é passar por testes mesmo. Como seria, eu sou uma defensora do Evangelho, uma pregadora do Evangelho, murmurar sobre uma situação dessa, né? Foi difícil, depois de um tempo, no período eu fiz a recuperação e depois eu voltei a trabalhar de boa, mas depois eu tive um choque. Depois eu pensei, poxa, meu marido também sofreu muito. Eu falei, será
por que, né, comigo isso? Seria tão bonito se a minha família se completasse, seria aquela coisa de novela, né? Uhum. Mas aí eu parei de questionar, continuei fazendo o que sempre fiz, que é não questionar Deus, né? Mas foi difícil, foi sofrido. A questão da idade, pra mim, foi uma surpresa ter engravidado, né? Mas Deus continua sabendo o que faz, né, Fernanda? Amém. E Ele sarou o nosso coração, Ele cuidou da gente. A gente foi muito amado. Então, assim, ó, aquele momento difícil foi uma prova de que Deus cuidou de tudo. Colocou pessoas certas do nosso lado. Como você mesmo falou, né? A tua igreja está contigo. Porque gente que às vezes nem falava comigo direito demonstrou um carinho absurdo. É porque quando a gente tá lá em cima, tu não tem a noção do que tá acontecendo embaixo, né? E do carinho, né? A gente sabe que tem aqueles que gostam da gente, que tem um carinho, mas o quanto eles se solidarizam, né? E têm de empatia e nos amam. E nos amam. E eu senti isso mesmo, um amor. Não foi um interesse só porque eu estava sofrendo, né? Não, eu senti um amor e um cuidado mesmo. Teve pessoas que depois desse episódio se tornaram amigas mesmo, sabe? Então, eu sou grata a Deus por mais esse acontecimento. Fortaleceu minha fé e Deus continua sendo Deus, né? Na bonança ou na perda, continua sendo Deus. A forma que Deus tem de nos provar da fidelidade dele e do amor dele é de uma forma incrível, né? No meio de uma dor, porque é uma dor, né? Sim, com certeza, então, né? no meio dessa dor, você diz assim, não, eu tô aqui. Eu acho que é no meio da dor que você vai ali e diz assim, quem é o teu Deus de verdade? É porque no meio da dor a gente fica mais sensível ao mover do Espírito Santo, sabe, Fernanda? Quando as coisas vão muito bem, a gente deixa Deus um pouco de lado. Isso é normal. Até na rotina, na boa intenção de fazer as coisas pra Deus, em nome de Deus, né? Mas na dor, a dor nos sensibiliza. Os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, na dor, os grandes personagens bíblicos, né, foram movidos no momento da tribulação. Porque no momento que tá tudo bem, a gente às vezes esquece. É verdade. Né? Então Deus falou muito comigo mesmo. E eu perdi o bebê, 15 dias depois estava ministrando louvor porque eu tive entendimento que Deus me chamou para isso, né? Então falei, vamos continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Amém, glória a Deus. Quando eu passei por um momento de... Eu chamo de um luto em vida, porque às vezes você tá no meio de uma dor tão forte que é um luto em vida. E eu me lembro exatamente isso, que eu pedi pra descer do altar. E a gente tava falando da pastora Priscila, ela disse, posso subir de volta? Que é aí que você vai mostrar quem você é. É bem isso. E eu me lembro, tá, Fê, que até um episódio contigo mesmo, que a líder comentou, ela tá passando por uma situação difícil, eu não sei o que eu faço. Eu falei, reintegra. Eu me lembro disso. Amém. Porque o altar cura. Se a gente não puder estar com as pessoas no momento que ela tá sofrendo, vai precisar por quê depois? E eu me lembro, eu falei, reintegra ela. Amém. Que o altar vai curar, vai colocar ela no lugar que ela tem que ficar e continua trabalhando. Amém. O altar tem esse poder, sabe? Tem. Se a gente foi chamado pra ele, é nele que a gente tem que estar. Eu tenho um negócio com crente que fica assim, ó. Não, eu não busco o altar. Tá, se você não busca o altar, se Deus não te chamou pro altar. Se Deus te chamou, é nele que você tem que estar. E altar não é o lugar mais elevado. Altar é onde Deus te colocou para que o evangelho seja manifestado. Para que o poder de Deus seja manifestado. Eu gosto de dizer, faça de todo lugar um altar de adoração. Todo lugar. Aí só que tem pessoas que dizem assim, eu não busco o altar. Na verdade, ela tá querendo sim visibilidade e popularidade. Porque quem não busca o altar, faz de qualquer lugar um altar. Verdade. Né? Mas estar nesse lugar, há muita cura. Muito. Eu me lembro que quando eu voltei a ministrar logo depois da perda do bebê, eu falei, nossa, eu não posso sair disso aqui. Eu gostava de fazer. A presença. Maravilhoso. Eu gostava de fazer. Eu falei isso hoje pro meu filho de 13 anos. Ele tava com o celular e a televisão ligada antes de eu sair e a Bíblia do lado. Aí eu olhei pra aquela cena, peguei o café e fiquei olhando. Ele me olhou com um canto de olho como a mãe vai falar alguma coisa, né? Vai liberar. E aí eu disse pra ele assim, quanto tempo tu entrega pra televisão? Quanto tempo tu entrega pro celular? E quanto tempo tu entregou pra Bíblia hoje? Ele olhou pra mim, desligou a televisão, largou o celular e pegou a Bíblia e disse, quanto tempo tu entrega? Ele tá em época de jogo, ele joga basquete, época de campeonato, semana passada ele tinha se lesionado, daí eu falei, quanto tempo tu entrega? É muito fácil na hora que tá lá dizer, Deus, eis-me aqui, me ajuda, socorro, mas quanto tempo tu entrega?
Então, eu acho que essa é a pergunta que nós temos que fazer. Quanto tempo que a gente entrega da nossa vida, da nossa adoração? Eu digo assim, Deus não é partido político pra você buscar ele somente quando tem campanha. Né? Eu vou fazer uma campanha pra isso, eu vou fazer um jejum pra aquilo, mas... Vou no evento pra ser cheio de Deus. Então, e aí? E quanto tempo você entrega? Você precisa de um evento? Você precisa de uma coisa pra... Faça o evento no seu quarto, né? Faça o evento no secreto, entregue de verdade pra ele e deixa ele fazer. Então, às vezes a pessoa ela quer palco, né? Mas ela não tem tempo de entrega, mas ela quer um tempo de palco. Sim. E não um tempo de entrega. Sim. Né? Então é muito fácil. Eu sempre digo, o palco ele é recompensa de quem nunca buscou. Deu até 1 minuto de silêncio aqui, né? Porque essa doeu. Não, porque vamos ser sinceros, tem gente que busca só isso. Mas palco passa. Porque se eu como cantora, eu sou uma cantora. Se eu buscar palco, eu vou durar por um tempo. E não adianta me mandar mensagem que ela não pode cantar, Hoje eu não gripada, posso cantar, tá, que eu tô gente? gripada. Não vai sair. Vai sair, mas vai sair feio e eu não vou queimar minha imagem aqui, né? Então, assim, se eu procuro palco pra mostrar minha habilidade, vai durar muito pouco. Minha vida útil vai ser pequena, porque sempre vem alguém melhor que eu. Agora, quando eu não procuro e faço de todo lugar um altar, aí é eterno. Porque eu não tô dependendo desse talento. Tô dependendo da adoração. A Bíblia diz assim, ó, que quando Jesus foi tentado por 40 dias por Satanás no deserto, Satanás falou pra ele, tá vendo tudo isso? Se você prostrar e me adorar, porque Satanás sabe o poder da prostração, proscunel, dobrar o corpo. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. E Jesus respondeu pra ele, eu não vou nem te adorar, porque eu só adoro a Deus. E somente a Deus eu presto culto. Então existem formas de adoração. Acho que eu falei com vocês no workshop que a gente foi. Existem formas de adoração. Levantar as mãos, glorificar o Senhor e trabalhar para Deus. São formas de adoração. Então, domingo que vem, agora que eu canto, que aliás, vão ao culto? Por favor. Vão ministrar, então vão ao culto. Eu vou trabalhar, mas é a minha adoração ali. Mas se eu não estiver naquele altar, eu continuo trabalhando e é minha adoração. Agora, o que muitas pessoas buscam, que talvez é o nosso trabalho hoje, Fernanda, de conscientização comportamental, é que independente de quem vê, o seu trabalho tem que ser excelente. Exatamente. A sua adoração tem que ser excelente. É uma coisa que eu falo muito para as mulheres que me procuram. Como que você está na sua casa? Porque, eu não passaria pela luta que você passou e isso e aquilo. Onde é que tá Deus na tua vida, naqueles momentos, né? Sim. Como que você tá na sua casa? Ou quando alguém me procura somente pro posicionamento profissional, eu digo, não vai acontecer. Ou quando me procuram pra dizer assim, mas não precisa falar tanto de igreja. Eu sei que tu é uma excelente profissional, eu tenho até ranço, gente, desculpa, eu tenho ranço quando vocês vêm pra me procurar pra isso, que não vai rolar. Então procura outro que não tem Procura nada com a igreja, outro, né? exatamente. E assim, eu sou muito clara. Né? É que as pessoas querem a graça que você tem, mas elas não querem que fique escrachada a fé. Isso. Não tem como. Não tem jeito, né? Não, eu digo, você vai sair de casa e vai deixar sua alma e seu espírito na gaveta. Não Só rola. pode? Não vai acontecer. Porque não existe sucesso profissional sem uma vida pessoal equilibrada. E, na verdade, vai ter momentos de desequilíbrio, sim. Mas aí é que entra você saber quem é Deus na sua vida e entender o teu propósito. E assim, Fê, a nossa vida como mulheres de Deus também não é perfeita. Não. Tem gente que olha e fala assim, elas estão ali batendo no peito a perfeição. Ninguém tá falando sobre isso. De forma alguma. O que a gente tá enfatizando é que a gente tem que confiar, mesmo o dia que as coisas não vão tão bem. Não funcionam tão direito. É só isso. Mas falando muito dessa questão comportamental, assumir responsabilidades. Sim. Né? Porque é muito fácil, que nem a pastora falou, assim, eu tenho uma desculpa pra tudo, Sim. né? Eu não falto meu serviço, mas aconteceu uma desculpa, eu falto no culto. Né? Eu acho estranho, gente. Desculpa, sou igrejeira mesmo. Mas, pô, eu também tenho um problema com a igreja, cara. Eu tenho um problema com esse negócio de não posso ir na igreja porque aconteceu, então, né? E assim, faltar culto domingo é que nem não ter um pedaço de ti. Parece que não terminou a coisa direito, nem começou a coisa direito. Exatamente. Então, assim, isso. não, hoje eu vou, porque depois com a pandemia meio que virou, eu vou assistir de casa. Sim. Gente, de casa abençoa, eu acredito muito, as outras vidas que elas não têm o tempo de igreja. E que estão ali, passei, tô precisando ouvir, agora eu vou procurar. Porque se você tem a mesma Bíblia que eu na minha diz que tu tem que ir na igreja.
A Bíblia está dizendo para congregar. Não é? Isso é. Então, tem tá pessoas estranho. que tem... Hoje, há um evangelho aí meio Nutella que diz que você não precisa estar na igreja porque você é a igreja. Biblicamente não é isso. Certo? Mas você ninguém só quer ler o igreja, biblicamente. Você só é igreja dentro do corpo. Se você tá fora do corpo, você não é nada. Você é uma parte morta. Verdade. Né? Então, biblicamente, você tem que congregar. E, gente, eu doente, assisti o culto em casa. Parece que falta metade do som. Parece que falta tudo vir. Eu gosto do ambiente. Eu gosto de estar, sabe, de curtir a atmosfera do lugar. Eu ouvi há uns 20 anos atrás da pastora da Nívia Soares. E a Nívia Soares, ela falou exatamente assim. Na verdade, eu ouvi, mas foi pessoalmente da igreja que eu congregava no Rio Grande do Sul. E ela tava lá ministrando, e aí eu ouvi exatamente isso. Se você chegou até aqui e você não tá sentindo nada, vai pro chão e ora. Não interessa, não espera pelo. Não espera pelo. Tu não tá sentindo nada, mas tu ora até tu sentir. Porque do que adianta tu vir pra igreja e não sentir? E tem gente que tá muito acostumado, né? Deus me deu uma palavra sobre o Vale de Ossos Secos, que a gente tá vivendo literalmente dentro da igreja, num Vale de Ossos Secos. E aí que, na verdade, o Senhor precisa manifestar o Espírito dele nesse Vale de Ossos Secos. Porque eu acredito muito que nós somos a geração dos remanescentes, dos sobreviventes. Sim. Porque literalmente hoje a igreja, ela está para todos. Para todos. Nunca teve um tempo que a gente viveu tanto assim o evangelho, aonde, graças a Deus, mais igrejas do que boteco, né? Então, Sim. Graças a Deus por isso. Mas o evangelho tá aí. Gente, eu tô com uma cliente, antes de vir pra cá, que tá lá no Egito, e ela queria falar de Jesus pra chefe dela, uma questão lá que aconteceu. Eu disse, não faz isso. Me dá esse texto que eu vou reescrever aí pra ti. Tu vai falar o Senhor, né? E o Senhor e tal. Porque daqui a pouco tu vai ser decapitada e a culpa vai da tua coxa. Tu não faz isso. Entendeu? Então, né? Vai lá e vamos mudar a palavra. Aqui a gente pode falar de Jesus livremente, gente. Sim. Meu Deus. Aqui é muito fácil. Por isso que as pessoas inventam tanta desculpa. Porque a hora que quiser tá disponível. Se fosse mais restrito, as pessoas dariam mais valor, né? Então, congregar, estudar a palavra, orar, ter uma vida com Deus é requisito básico de sobrevivência, sabe? Os seus melhores amigos estão onde a presença de Deus está. Então, você não vai ter gente confiável se não for pessoas cheias de Deus. Não sabe disso? Se no nosso meio já acontece um monte de coisa, imagina fora dele. Meu Deus. Meu Deus. Então, é preciso congregar, gente. Vamos falar, aproveitando esse gancho, ó, o pessoal bota cílios, beijo, Rafa. E aí fica aqui, ó, mexendo, né, no explanador. Mas agora eu tava aqui pensando, falar um pouco de socialismo, aproveitando aqui esse gancho, né? Vamos lá. A gente fala como cristãos e acreditamos no final dos tempos, ou na vinda de Jesus. Final dos tempos eu acredito que a gente já tá complicado, né? Tá indo pro caminho já. Tá indo. Mas agora vamos falar aqui sobre essa questão muito de... não de partido político, gente, não confundam. Sobre governo, tá? Não o partido, Sim. Sobre governo. Trazendo um pouquinho para essa questão, o que você espera hoje do nosso país e o que você acredita que vai acontecer nos próximos tempos? Gente, eu sou uma mulher de fé, né? O meu país é o melhor país que existe. O que eu espero é que o governo dê certo mesmo, porque eu tô aqui dentro. Minha família, as pessoas que eu amo estão aqui. A questão é o que muitos cristãos têm que entender isso. O fato das coisas não terem saído como alguém quis, não significa que me dá o direito de amaldiçoar o contrário. Glória a Deus. Certo? Então o que eu espero pro meu país? Que ele cresça abundantemente, que ele vire próspero, que eu não tenha que sair pra conquistar nada fora. Para que a minha vida seja frutífera aqui dentro, para que seja um excelente governo. É isso que eu espero. Eu não teria o porquê desejar o contrário disso. É como você quiser desejar que o teu barco afunde. Não é nem inteligente isso, né? Verdade. Então, como uma cristã que orei durante toda uma campanha, continuo orando para que o meu país seja próspero. E que Deus derrame a graça sobre o governo. Para que as pessoas daquele lugar vivam experiências com Deus. Coloque as pessoas em primeiro plano, que coloque o plano de governo para funcionar. Eu quero que dê certo, né, Fernanda? A gente tá aqui. O meu irmão não mora no Brasil. Ele conta coisas maravilhosas de lá, mas todas as vezes que ele fala de lá, eu falo, cara, eu não queria ir embora. Eu gosto daqui. Eu gosto da liberdade que aqui tem.
É como a gente falou, de poder falar de Jesus de poder falar o livremente. que quiser, de gostar disso, de sentir o calor de uma igreja, porque a gente sabe que nos Estados Unidos o pessoal é mais restrito, mais frio nesse sentido. Então eu quero que isso dê certo mesmo. Eu quero E que o quantos Brasil pastores americanos vêm pra cá vem pra cá. e falam da graça e da graça, da abundância. liberdade. Da liberdade. Eu tô conversando com meu irmão, ele falando, não, musicalmente lá eles são fera mesmo. Eu falei, mas falta temor, né? A gente às vezes não é tão bom aqui, nesse sentido técnico, mas ama a Deus de verdade, com liberdade. Então, a minha função como uma mulher, como uma cristã, mas acima de tudo como uma cidadã também, é desejar que tudo vá bem. Eu acho que isso tem que ficar de exemplo, né? Para todas as pessoas que estão aí ouvindo, estão acompanhando. E, gente, se você deseja o mal pro próximo, não é nem bíblico. Não é. Não é nem bíblico. Então, acho que a gente tem que ponderar. É como a pastora falou. Não é o que muitos, a grande maioria cristã, acredita que deveria ter acontecido, mas a palavra nos orienta a respeitar o governo, né? Com certeza. Orar, entregar todos os dias, respeitar a autoridade. Exatamente. Quando a gente fala em respeitar a autoridade, não é respeitar o pastor da sua igreja, é respeitar o teu presidente, teu governador, teu vereador, teu prefeito. A gente sempre tem que respeitar alguém que tá acima da gente. Já começa por aí. Você aprende lá desde a escola. Né? A autoridade constituída é respeito. Exatamente. Então é muito complicado. A gente vê muitas notícias, muitas coisas que eu acredito que não agradem o coração de Deus, porque eu recebi mensagens de xingamento, gente. Xingamento mesmo. Você tem que lutar. Você tem que falar, porque Jesus, ele lutava. Deu? Aonde? Jesus ensinava, né? Jesus ensinava. É. Não, porque aí eu recebi uma mensagem, porque quando ele rasgou as vestes, eu disse, não, me traz a tua Bíblia e vamos estudar juntos. Tem que ter um contexto. Não né, é? gente? Então e assim, pastora, por Deus, eu recebi mensagens de pessoas me xingando porque achavam que eu deveria estar brigando por alguma coisa. Eu disse, gente, eu acho que é muito nessa linha de pensamento. Só que, como eu digo pra quem eu dou mentoria, eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu sou apaixonada pela Bíblia. E a Bíblia me fala. Ela traz tudo. Traz tudo. Tem uma menina que eu sou apaixonada por ela é maravilhosa. Mas no tempo da campanha, ela foi muito contra a igreja, porque ela não faz parte de uma igreja hoje. Então, quando a gente não faz parte, a gente é contra. Verdade. A gente esquece dos benefícios que viveu lá dentro. A gente passa a ser contra, né? Mas ela é incrível, uma menina inteligente, super esperta, tudo. E aí, depois da campanha, tudo, eleição, resultado. Aí um dia ela conversou comigo, ela, Jaca, eu gostei muito porque você não ficou se posicionando. Eu falei, me posicionei sim. Eu não fiquei brigando, é diferente, mas me posicionei. Se me perguntasse se eu era a favor ou contra, era contra tal coisa. Eu me embasava, então, lei. Eu estudava sobre as coisas, porque não adianta também você ser contra uma coisa que você não conhece, né? E eu conversei com ela. Eu respeito o seu posicionamento, mas eu discordo dele. Mas nem por isso eu preciso ficar brigando com você. Eu respeito o seu posicionamento, mas eu discordo dele. Isso é importante, eu acredito, voltando para o contexto ministerial, que é a sua vida e é o seu trabalho também, de trazer isso para as lideranças, porque você não trabalha com uma igreja, você trabalha... Várias. Gente, é importante dizer isso, que ela ministra e dá aula para diversas pessoas. Sim. Então, venha como você está, mas você não vai ficar como você está. Não. Vários caminhos para escolher depois. Exatamente. Então, eu acho que é importante isso. Eu posso estar te ouvindo, mas eu não tô concordando. Sim. Né? Eu já tive uma conversa com o meu pastor. Um dia ele me disse assim, eu sei que eu não sou o pastor que você deseja. Algo assim. Eu falei, mas é o pastor que eu escolhi caminhar, né? Porque a gente tem um grande problema de relacionamento, que é esperar que a pessoa seja a perfeição em pessoa. Senão eu abandono, né? E a lealdade está em você ficar mesmo não concordando. Dá pra trabalhar junto, não dá? Ok? Eu não preciso... Se ele me disser que esse microfone é verde, eu vou dizer pra ele, não, é preto. Ah, mas eu quero que seja verde. Não, tudo bem, você quer que seja, mas ele é preto. Eu vou respeitar o querer dele. Mas eu não preciso me emburrecer pra viver em concordância. A lealdade não é concordância. Lealdade nunca foi concordância. Eu posso discordar e ser leal do mesmo jeito. A deslealdade está em eu sair dali e meter a boca no cara. Isso é deslealdade. Mas eu tô sendo franca. Se as opiniões estão sendo ditas, isso não tem nada de desleal nisso. E dá pra caminhar assim. Dá, gente. É uma questão de respeito. Dá. Nós somos seres humanos, né? Dentro do ministério, muito. Porque o que é o ministério? Existe uma liderança, uma equipe de liderança que está cuidando de um grupo grande.
Ali nem todo mundo concorda com todo mundo. O que nós ensinamos hoje dentro das mentorias ministeriais? A como você fazer as pessoas, mesmo não concordando, acreditar no teu projeto, que já foi todo mapeado. Porque não adianta você pedir engajamento de uma coisa sem ter feito nada, né? Verdade. A pessoa só engaja numa causa que ficou clara. Então, tendo clareza, É isso. funciona. Glória a Deus. Pastora, a gente tá aqui encerrando, mas Pena. meu Deus, tá gostoso. O que me faz pensar que eu preciso ter um tempo de mesa de café com ela, que eu falo isso Com mais um às café? vezes, com mais um café, que eu falo isso nos 5 anos que eu moro aqui, que eu quero ter tempo com ela, mas eu me comprometi. O ano não acabou ainda. Mas eu me verdade, tem muita comprometi a estar e eu vou estar. Porque eu lembro que no começo do ano eu disse, eu quero. Falou. Mas eu quero, mas eu me comprometo, né? Então eu tô isso. comprometendo aqui diante de vocês. Mas porque a gente tem que estar com pessoas que você se identifica, mas que nos levam pra perto de Deus, né? Mas eu quero muito que você traga aqui uma palavra final pra edificação da igreja. Para você, Fernanda, e para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Eu declaro que a graça do Senhor, que está neste lugar, porque isso aqui é um culto a Deus, é uma adoração a Deus. Amém. Alcance a todos neste momento. E que onde a dúvida deixe de existir. Onde a tristeza que superabunde de alegria. A palavra do Senhor diz que há um rio de vida que brota em nós. E que é esse rio, que por onde ele passar, a Bíblia é muito clara, a água que era salgada vira doce. O que estava morto volta a viver. Então eu declaro isso. Para que as pessoas que estejam ouvindo tenham um refrigério que renove as suas perspectivas. Porque o que é o ser humano sem perspectiva? Os seus olhos não podem estar no dia de hoje. Os seus olhos precisam estar na eternidade. Caminhe com pessoas que têm visão na eternidade. Porque se as pessoas com que você caminha, ou o que você acredita, tá só nesse nível aqui, você vai se frustrar. Caminhe com pessoas com olhos na eternidade, no eterno, no para sempre. Porque as suas expectativas não vão ser frustradas e as suas esperanças serão renovadas. E que em nome de Jesus, que numa próxima possibilidade aqui, a gente colha testemunhos desse dia de transformação, de cura, de renovação. Que o Espírito Santo alcance todos vocês onde vocês estiverem. A começar pela mente. Amém. Em nome de Jesus, viu? Amém. Que tremendo, que palavra. Tenho certeza que edificou a sua vida e queremos sim os testemunhos, gente. Mandem pra gente aí os testemunhos que eu tenho certeza que você foi abençoado, assim como eu fui também. E pastora, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu desejo realmente que o Senhor superabunde muito, muito, muito a sua vida em todas as áreas. Em Amém. todas as áreas. Você é uma voz profética nessa geração. Eu fico muito feliz. Eu sou aquela amiga, que às vezes eu digo amiga porque você pode ser amiga de oração. Você pode não estar andando conversando, mas você é amiga de oração. E eu cheguei aqui falando que eu tinha comentado, né? Que, quem é que vai estar hoje? Hoje é a pastora Jaque, uau, né? E outro dia também, fui em outro lugar, quem é que vai estar? É a pastora Jaque. Então eu fico muito feliz que, primeiro, de saber que vocês nos acompanham, mas muito feliz mesmo, porque eu penso assim, uau, eu caminho nessa igreja, eu caminho com ela, entendeu? Legal, E então legal. é muito bom, sabe? Você vê que o quanto que Deus lhe honra lá em cima e que aqui embaixo, não somente lá embaixo, né? Mas eu digo assim, todos aqueles que estão lhe ouvindo têm testemunhos, têm Glória a Deus, curas. Eu acho que essa é a maior graça, né? Você saber que está trabalhando para o Senhor, mas que está emanando cura de você. Amém. Glória a Deus por isso. Obrigada Amém. por tudo, viu? Obrigada mais uma vez, de verdade. Eu tô muito... Gente, eu queria que vocês pudessem sentir a minha felicidade. Eu tô muito feliz. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Meus queridos, então, esse foi mais um Equilibrilho, tá? E voltamos na próxima semana. E compartilhe, porque eu tenho certeza que você vai edificar a vida de alguém.